Fala galera, Mari por aqui, passando rapidinho antes de começar esse episódio para conversar com vocês sobre uma mudança importante no podcast. A Keila e a Carolzinha não fazem mais parte do Eu Conto ou Você Conta. Antes de qualquer coisa, queria falar isso com muito respeito e muito carinho pela história que a gente construiu juntas até aqui. Foram milhares de episódios, conversas, momentos marcantes, reuniões e uma fase importante do podcast que contou com a participação delas. Para quem acompanha mais de perto, já sabe um pouco mais dessas informações aqui. Eu já venho editando o podcast há mais ou menos 2 meses sozinha. Então é uma mudança que está acontecendo aos poucos. E agora eu vim anunciar aqui para vocês. O podcast cresceu muito, vieram novos momentos, novas demandas e também caminhos diferentes para cada uma de nós. E tá tudo bem. Eu sou genuinamente grata por tudo que vivemos nessa trajetória e eu desejo o melhor e muito sucesso para Keila e para Carolzinha nos próximos passos. Eu também quero tranquilizar vocês, dizer que o podcast continua normalmente, sigo aqui trabalhando, criando e organizando tudo com muito carinho, já preparando aí várias coisas novas, novidades, como vocês já estão vendo aí que já está acontecendo, né? Fases e quadros novos também. Então, tô animada com essas coisas que eu quero trazer para vocês e quero agradecer vocês, porque eu sei que muita gente criou carinho por essa dinâmica, por essa fase do podcast e pelas histórias. Nada disso deixa de ter valor por conta dessas mudanças. Pelo contrário, tudo isso faz parte da construção do que o podcast se tornou hoje. E, musers, se vocês quiserem deixar aí uma mensagem carinhosa para as nossas musonas Carolzinha e Keila, um obrigado, um abraço, um beijo, fiquem à vontade nos comentários. Eu tenho certeza que elas vão gostar de ler. Obrigada por continuarem aqui comigo nessa nova fase. De verdade. E agora, vocês escutam a última história da nossa musa Keilinha, narrada na voz dela. Perseguição, parte 2. Beijos! Oi, gente. Keila por aqui. Como é que vocês estão, musers? Por aqui tudo bem. Hoje eu vou contar o desfecho de uma história que já até saiu no Spotify. Mas então essa história é continuidade da história Perseguição. Vamos lá? Mas então, eu conto ou você conta? Bom, contextualizando, a musa que enviou essa história pra gente tinha começado um relacionamento com 17 anos de idade com um cara e eles ficaram juntos alguns anos. Com o tempo ela percebia que tinha algo de esquisito na relação. Mas a Raíssa não sabia exatamente o que era. E aí ela começou a fazer alguns movimentos na vida dela e decidiu planejar o intercâmbio. Foi aí, gente, que a própria vida se encarregou de abrir os olhos dela. Num belo dia, tudo mudou. A Raíssa simplesmente descobriu que estava grávida. E isso não estava nem nos planos a médio prazo na vida dela. E ela foi e contou para o cara que ela estava, né? O João. E como ele agiu fez ela perceber que estava numa relação abusiva. Ele foi grosseiro, teve uma relação violenta, teve várias situações em que ele agiu com punição de silêncio, não falava com ela, inclusive no mesmo dia que ela contou da gravidez. E foi aí que ela entendeu que o que tinha de esquisito, na verdade, era um grande desconforto de estar numa relação violenta, uma relação abusiva. A Raíssa decidiu manter a gravidez e o intercâmbio. Musa! E agora eu vou contar para vocês qual que foi o destino dela e talvez um pouco do desfecho dessa história. Por quê? Eu não acho que essa história ela seja só um desfecho dessa parte triste, dessa relação difícil que ela viveu, mas de um movimento que a vida fez e levou ela para um outro lugar.
Então, ela foi para outro país, o João ainda foi atrás dela e ela viveu alguns anos ali com ele enchendo o saco, literalmente. E ela decidiu seguir o que ela tinha que fazer, estudar, trabalhar. O tempo foi passando, eles se separaram e por algum tempo, gente, um bom tempo, meses, ela não quis encontrar ninguém, falar com ninguém, conhecer ninguém. Nessa época, parecia que a Raíssa não gostava mais de se relacionar. E ela falou, não era homem, não era mulher, não era ninguém. Parecia que ela era assexuada. Não tinha tesão, carência, nada. E aí, ela passou um tempo então na dela, só levando a vida, cuidando da filha, se recuperando dos traumas dessa relação. Até que um dia, de tanto se perguntar se ela realmente tinha se tornado uma pessoa assexuada, ela decidiu criar um perfil no aplicativo com pouca coragem. Ela decidiu fazer de que forma? Colocou um outro nome, uma foto que não dava para reconhecer ela, né, com facilidade. E aí, o que ela descobriu? Que sim, musers, ela estava era traumatizada. Porque ali no aplicativo ela começou a conversar com vários caras. Teve alguns dates, encontros e de tudo que é tipo. Gente legal, gente tonta, gente sonsa, uns caras nada a ver, sabe? Uns caras meio. Uns caras que tinha a higiene duvidosa, nas palavras da nossa musa. Ah, lembrando que ela estava morando num país na Europa. Então, isso também era uma preocupação quando ela ia encontrar com alguém. Tinha alguns até que queriam conversar, e aí ela foi criando aquela malícia de novo de como é que fala? De voltar para o mercado. E aí foi passando o tempo e as coisas não se aprofundavam, porque nada mexia muito no coração dela. Até que um dia, plim, mexendo no aplicativo, ela viu um muso que na descrição dele dizia que ele era fissurado em motos. E adivinhem, a musa também. Ela amava motos, motoqueiros, capacetes, ela queria ter a própria moto dela, toda maravilhosa. Aí ela deu um match com ele. E ele, de cara, mandou uma mensagem explícita da intenção dele: sexo. E ela ignorou. Dias depois, ele mandou outra mensagem e ela ficou mexida ali com aquela descrição, mas ela não achou legal ele falar de sexo porque ela já não estava mais nessa fase de oba-oba, vamos lá, vamos dar uma olhadinha e vamos embora. Não. A musa estava ali procurando alguma outra coisa. Ela nem sabia exatamente o quê. Até que ela respondeu ele o seguinte: ó, Se você quiser conversar, eu tô aqui. Mas se for pra falar de sacanagem, não. e ele disse: tá bom, então me passa seu telefone. E ela entendeu então que ele tinha entendido o recado. Passou o telefone para ele e eles começaram a conversar por mensagem, pipipi, popopó, uísque a sachê, aquela coisa. Até que ela foi surpreendida pelo muso. Era um dia comum, 5 da tarde, e o telefone dela tocou. Era ele. Por vídeo. Ela ficou um pouco nervosa, embora ela já tivesse falado com pessoas que ela conheceu no aplicativo por vídeo. Mas ela atendeu e encarou. E aí eles conversaram um pouco, ela desligou, né, distensionou ali e tudo mais. E desde esse dia, virou um hábito. A musa, gente, tinha uma rotina de trabalho muito intensa. Então ela ia trabalhar, cuidava da filha, da casa, administrava tudo que precisa administrar, né, de uma vida nossa, botava a filha dela para dormir às 8, e aí eles conversavam. O muso ligava para ela e eles ficavam horas conversando. Desde coisas assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, assuntos leves, assim, de quem tá se conhecendo, mas nada muito profundo, assim, o que eu quero pro futuro, eu já vivi isso na minha vida, agora eu quero isso, eu quero aquilo. Não, não era nesse sentido de conversa, mas era uma coisa leve. E aos pouquinhos, ele, que agora eu vou dar um nome para ele, o Vitor, passou a se abrir para Raíssa, contar da história dele, e isso foi deixando os dois um pouco mais próximos. Até que um dia, ele foi e chamou ela para conversar. E ela respondeu que não queria conversar naquele dia. Ele teve uma reação estranha, porque ele não estava esperando aquilo. Eles realmente estavam se dando muito bem. Então, tipo, não teve nenhuma oscilação. De repente, ela falou não. E ele perguntou: Você precisa de ajuda?
E era tudo o que a Raíssa precisava escutar. Nesse dia, ela decidiu se abrir para ele de um jeito diferente. E aí, quem já escutou lá a primeira parte da história, já entendeu quão conturbada foi a relação dela com esse pai da filha, né? Esse cara estava fazendo da vida dela um inferno. Ela trabalhava muito, tinha muitas responsabilidades. Ele não pagava pensão, ele estava no Brasil fazendo um monte de coisa, mas infernizava a vida dela. Pedia para pessoas ficar, eh, conferindo onde ela estava, o que ela estava fazendo, ameaçava ela. Ele era um terror, um terror. E ela contou para ele o que estava acontecendo. E o Vitor disse: Você precisa fazer uma denúncia. Isso que está acontecendo é muito sério. na hora, ela sabia que ela devia fazer isso mesmo, mas ela não tinha força, gente. Ela precisava realmente de apoio, até porque, né, foi uma relação longa, era o pai da filha dela, ela estava em outro país, ela estava muito vulnerável. E aí ela decidiu então pedir a opinião de uma amiga dela. "Olha, o que que você acha, né, ao ponto que as coisas chegaram, eu tô pensando em ir ali fazer uma denúncia, né", coisa assim. E essa amiga, para nossa surpresa, não apoiou muito não. Mas o Vitor continuou. Tudo isso no mesmo dia. E ele falou: "Vai". Eu vou dar suporte para você, eu vou até aí na sua casa, só para te dar esse suporte. Posso cuidar da sua filha se você quiser. E aqui alto lá ar, que eles foram muito cuidadosos, eu ia falar dedicados, mas muito cuidadosos. A Raíssa, principalmente por ser a mãe, a postura dele também foi muito boa, né. Ele ofereceu para ir lá e ficar com a filha dela, junto ali com ela, né, ou só na porta para que a criança não ficasse sozinha sem nenhum adulto, sem nem ele entrar e ficar no mesmo ambiente que a criança, só para ela conseguir fazer a denúncia. E ela fez. Ela fez, gente, com a ajuda do Vitor, ela conseguiu ir lá, fez a denúncia, voltou para casa e eles continuaram no mesmo estágio, vamos dizer assim, de estar ainda se conhecendo. Eles não ficaram, não rolou nada além disso, mas eles criaram um vínculo muito bonito e importante naquele dia. Continuaram conversando ali às 8 da noite, virou uma rotina eles se falarem todos os dias. E os musos, né, os musers, Raíssa e Vitor, fazem aniversário no mesmo mês. Então eles decidiram marcar o encontro no mês do aniversário dos dois. Mas não foi qualquer convite não, gente. Olha o Vitor! Ele convidou a Raíssa para fazer uma viagem, porque eles já conversavam bastante, estavam conectados, né, emocionalmente. Mas ele queria intimidade, conviver um pouquinho com ela. E ela queria também. Mas agora olha a Raíssa. Eu achei esses 2 aqui, ó, um nível de sensatez, maturidade, cuidado, eles são maravilhosos. Ela respondeu que sim. Ela queria muito também, mas com uma condição, que ele fizesse os exames dele, para ela se certificar que ela estaria com um cara, sem correr riscos, tô falando exames de saúde, tá? Ela já se sentia segura com ele em relação à pessoa que ele era e tudo mais, então ela também queria se sentir à vontade em relação a isso, à intimidade sexual que eles teriam. Gente, eu achei isso aqui o auge, o auge. E ele fez, enviou tudo pra ela, e eles marcaram a viagem. A Raíssa falou que ela não se preocupou com nada. Eles combinaram de se encontrar. E ele tinha feito de ponta a ponta, como diria minha mãe, de fora a fora a viagem. Organizou onde eles iriam ficar, onde eles iriam jantar, o que que eles poderiam fazer, de uma maneira, assim, aberta, para que eles fizessem, se eles, né, realmente tivessem vontade, mas ele pesquisou, né, ele se antecipou, ele agendou, como diríamos aqui, ele bucou tudo para ela, né, para eles fazerem ali e tal. Então ela se sentiu cuidada, olhada, e literalmente que ela foi para um lugar descansar. Ele foi um gentleman com a nossa musa. E mãe descansa? A nossa musa descansou o final de semana, mas com mais um toque do Vitor. Ele pagou a babá para cuidar da filha dela, né, não tinha como ela levar a filha dela num date, e também não tinha como ela deixar a filha dela com um estranho. E ele entendeu que isso era importante. Nessa época,
a Raíssa estava passando por um momento muito difícil financeiramente. Pensa, né, gente, criar uma filha sozinha em outro país. Então ela economizava com tudo que ela podia e ele entendeu isso e chegou junto nessa parte. Agora, tudo isso de lindo e maravilhoso, preparem para descer um pouquinho essa montanha-russa, que é essa história. Quando a Raíssa chegou em casa, a casa dela estava aberta, com um monte de gente, carro, um caos. Detalhe, tá? Ela chegou de viagem, buscou a mãe dela no aeroporto e foi para casa dela, onde o ex-marido levaria a filha dela no final do dia. Mas não foi isso que aconteceu. Durante o final de semana, o ex-marido da Raíssa tentou invadir a casa dela. E com mais 3 pessoas. A vizinha viu tudo, se aproximou, né, assim como sabe quando a gente faz um movimento assim? "Sai pra lá, cachorro velho". Sim, sabe, pra pessoa ver que tem alguém vendo ali? Então, e vocês acham, né, eita, hoje tá complicado. Mas vocês acham que ele se intimidou? Não. Ele ainda falou assim pra vizinha: "Ó, eu tô sem a chave, será que você poderia deixar eu pular a sua janela?" E a vizinha ligeira falou: não, na real não. Porque você não aparece aqui há muito tempo, até onde eu sei vocês estão separados, eu acho que você não está aqui com o consentimento da Raíssa, então eu não vou deixar você entrar". Palmas pra vizinha. Corajosa pra caralho. Corajosa. E aí, gente, deram um jeito lá de despistar esse cara, ele teve que sair, né, porque senão a polícia ia chegar e tudo mais. Só que a Raíssa ficou muito triste. Ela estava voltando de um belo momento, de um ótimo final de semana com a mãe dela para visitar ela. E, de repente, o lugar que ela tinha de mais segurança, que era a casa, se tornou um lugar inseguro para elas, para a mãe, para a filha e para a Raíssa. Quando ela teve tempo e ela conversou com o Vitor, ela contou para ele tudo o que tinha acontecido. E o Vitor, gente, o Vitor tinha uma saída para oferecer para a Musa. Porque ele tinha uma irmã que morava numa cidade ali, até um pouco mais perto de onde ele morava. Porque assim, né? Da casa da nossa Musa para a casa do Vitor eram 2 horas de carro. Então, para ele se ver, também tinha esse outro rolê, além da rotina de trabalho dos dois e tudo mais. E aí, uma vez, assim, brincando, eles falaram: "Ah, quem sabe onde a gente mora mais perto." E a vida, por um motivo trágico, trouxe essa opção para Raíssa, através do Vitor. Ele não só deu uma ideia para ela, mas ele já foi lá diretamente resolver. A tia dele tinha um apartamento, na verdade uma casa, né, que ficava um pouco mais perto ali de onde ele estava, disponível para alugar. Naquele momento a casa estava vazia e, gente, ele conversou com a tia e a tia falou: "Com certeza posso alugar sim, e vou alugar pelo mesmo preço que ela paga no apartamento que ela tá." Porque a família dele já estava sabendo que ele estava conhecendo a Musa. Já estava sabendo que ele estava a fim de um relacionamento, de construir uma vida com alguém. Então estava todo mundo apoiando, né, as decisões dele e confiando no que ele estava falando. Pois bem, nossa Musa e sua filha se mudaram para essa casa da tia do Vitor, num lugar muito melhor, mais confortável, num lugar em que elas não teriam condições de pagar aluguel naquele momento. Então, ele foi uma pessoa muito importante. A Raíssa até colocou aqui que de todos os atos que ele teve, esse, sem dúvida, foi um dos mais bonitos. Porque eles ainda estavam se conhecendo, né, gente? E ele nem sequer conhecia ainda a filha da Raíssa. E fez tudo isso por elas. E foi assim que ele foi ganhando a confiança e o coração da Raíssa. E assim, né, eu fiquei pensando, eh, o quanto a gente fica torcendo que as histórias elas tenham um final feliz, e ela vai tendo altos e baixos e todas essas coisas. A Raíssa, ela morou muito tempo ali, nessa responsabilidade dela e da filha de viver, de ter uma vida melhor, né. E aí, você pode se perguntar: "Nossa, que bom que deu certo, né, mas e se não tivesse dado? Por que a Raíssa aceitou?" Vou aproveitar
para deixar uma informação aqui. Lá onde ela morava, não tinha uma lei muito, a favor das mulheres que sofrem violência doméstica. A lei lá é assim: se você sofreu violência doméstica, você que tem que sair. E na casa dela, que ela morava com a filha, foi a mesma casa que ela tinha morado quando ela tinha sido casada. Então esse ex-marido dela, ele poderia requerer o acesso da casa e ele tinha grandes chances de conseguir. E um detalhe absurdo, que quando ele tentou invadir a casa dela, vocês pensaram por quê? Vocês pararam pra pensar aí o porquê que ele foi com 3 pessoas? Porque, gente, ele tinha casado com uma outra mulher, levou essa mulher e um amigo, e um caminhão. Isso mesmo, ele pretendia roubar a Raíssa. Isso porque eles já tinham dividido as coisas que eles construíram juntos enquanto casal. Então, a nossa musa, ela estava num beco sem saída, e ela precisava mudar de cidade em nome da segurança dela e da filha, porque, como eu disse, aquele lugar que ela estava morando não tinha uma lei estabelecida muito rígida que protegesse ela. Um caos. O Vitor, para vocês entenderem um pouco mais quem é o Vitor, acho que tá todo mundo curioso, por aí. O Vitor é um cara super centrado na área dele, que é finanças, estava ali construindo a casa dele. Ele ainda morava com os pais, o que geralmente, né, tende a ser um alarme pra gente aqui nas histórias, mas ele tinha um planejamento de uma casa que ele estava construindo, tudo organizado. E a a entrada da Raíssa na vida dele foi uma revolução. Porque ele ofereceu muito suporte para ela, para a filha, e tudo isso em nome do amor e da admiração que ele tinha por ela. E por ele fazer isso, ela também passou a ter muita admiração por ele. O tempo foi passando, eles conversaram e assumiram um compromisso de namoro. Porque quando a Raíssa criou o aplicativo lá atrás, ela disse que pedia para Deus. Olha, coloca alguém na minha vida que queira uma família, porque hoje sou eu e minha filha. E hoje ela vê que Deus respondeu ela, mas também deu mais do que isso. Não foi só o Vitor. Ela também ganhou uma família. A começar por essa tia que ajudou ali alugando a casa. Depois a mãe dele, que ajudou muito com a nossa Muzinha, né, a filha da Raíssa. Ajudava pegando ela na escola, cuidando dela. A mãe dele nunca foi uma pessoa desagradável ou desrespeitosa com a história da Raíssa, que era uma mulher separada, que estava com um processo em andamento, né, de violência doméstica contra o ex-marido. Muito pelo contrário, a Raíssa sempre se sentiu muito acolhida e amada por eles todos. Então, eles não viam que eles precisavam esperar mais nada para assumir ali uma relação. No início, qual foi o empecilho? A Muzinha. A nossa Muzinha, gente, estava vivendo um momento de muita pressão. Mudança de casa, vendo a mãe mal, vendo ali que tinha alguma coisa acontecendo de errado entre o pai e a mãe. Com certeza ela conseguia, né, perceber ali as questões de violência, porque as crianças percebem. Então ela foi um pouco resistente no início. E o Vitor, quando pediu a Raíssa em namoro, pediu pra Muzinha, que falou não. Falou não, teve aí uns momentos de birra, mas a mãe foi conduzindo, conversando, dando tempo, respeitando ela, o Vitor também. E aos pouquinhos, ela foi vendo a mãe feliz, bem tratada, ela foi conseguindo também confiar e se abrir para esse parceiro da mãe dela, que hoje é também uma pessoa que cuida dela e é responsável 100% por todos os cuidados da Muzinha, escola, hospital, roupa, desejos, brinquedos, conversa, afeto, presença. Ele é o pai. Hoje ele é um pai para nossa Muzinha. E aí também tem um outro ponto dessa história que é muito bonito. Vocês lembram que o que chamou a atenção da Raíssa inicialmente foi que ele gostava de moto? Pois é, ambos ainda gostam de moto. E eles pretendem casar. E a nossa musa, Raíssa, vai entrar na moto, gente. Ela vai entrar pilotando a moto. Bom, não sei, pilotando foi palavras minhas aqui. Mas ela vai entrar na moto, não sei se de carona, mas esse vai ser o rolê deles. Ó, a história, né, tá saindo aqui no pago por enquanto, mas eu espero que se sair no Spotify a gente tenha fotos dessa união com essa moto aí que uniu vocês, tá, Raíssa?
E pra gente caminhar pro fim, essa história tem mais um ponto bonito. De verdade, essa história é uma das mais bonitas de amor e de construção e de vida real, né? Porque o amor, ele não é uma fantasia, né, gente? Ele é ação, como diz a Bell Hooks. Eles decidiram então morar juntos, eles estão morando juntos tem algum tempo, e também decidiram expandir a família. No momento em que a musa mandou esse áudio pra gente, ela já estava grávida de 2 meses. Então, a família cresceu, o amor expandiu e agora temos aqui para vocês e para o mundo mais uma linda história de amor e cuidado da Raíssa e do Vitor. Muito obrigada por compartilhar o amor de vocês com a gente. Muita saúde para vocês. Musers, até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!